Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Bitcoin a 105.500 dólares neste exato momento. Bitcoin, altcoins, mercado de criptomoedas tem hoje, às 21 horas, horário de Brasília, o seu fechamento semanal. Extremamente importante, tendo em vista que marcaremos um fechamento e o início de uma semana extremamente decisiva. Nós temos conflito no Oriente Médio, Estados Unidos de olho, temos reunião do Fed, tem corte na taxa de juros? Não tem. A gente tem, de fato, uma semana crítica. E eu vou te mostrar exatamente o que a gente tem que ficar atento. Não apenas hoje, mas nos próximos dias. E o que vai definir se o mercado vai subir ou não. Eu vou te mostrar tudo nesse vídeo de forma bem objetiva. Então eu peço a você, fique até o final, pois eu tenho um conteúdo muito bacana para te apresentar. É claro, como de praxe, eu vou pedir para você, deixe nos comentários os ativos que você quer que eu analise amanhã. Eu quero ser extremamente objetivo hoje sim, mas amanhã a gente fará uma avaliação de diversos ativos, diversas altcoins. E é por isso que os comentários estão abertos, aguardando o seu pedido. Pois bem, em poucas horas teremos o fechamento da semana. É um fechamento extremamente importante. Como eu comentei no vídeo de ontem, se a gente fechar nesta faixa de preço, estaremos ainda em uma área extremamente saudável, a acumulação no topo, o que é extremamente benéfico e é extremamente bullish. Por quê? Porque a gente está diante de um conflito armado extremamente tenso. Israel e Irã estão se atacando e os Estados Unidos estão de olho e podem, obviamente, entrar neste conflito armado, fazendo com que esta guerra tome proporções muito maiores. Então, todos os olhos estão para o Oriente Médio neste exato momento. Mas, mesmo diante de todos os ataques, é o gráfico que vai traduzir o sentimento de compradores e vendedores. E a manutenção dessa faixa acima de 104.500, como a gente comunicou ontem, é muito importante. Então, se a gente fechar a semana nestas áreas, saiba que o mercado está sim consciente do que acontece no Oriente Médio, mas não está considerando o cenário tão perigoso. Se tivesse, obviamente, a gente estaria em pontos bem mais baixos. Então olhe com bons olhos se a gente fechar às 21 horas horário de Brasília neste ponto. Será um fechamento extremamente importante para esta semana. E também teremos um indicativo muito importante do que a gente pode esperar para a próxima semana. Quarta-feira. O evento mais importante dos últimos meses vai acontecer. Reunião do Fed. O Banco Central norte-americano vai se reunir para definir a taxa de juros. Taxa de juros de alvo do Fed. Expectativa é na manutenção da taxa de juros. 99,9% dos analistas e economistas consideram que a gente vai ter a manutenção. Eu também acredito na manutenção. No entanto, a gente tem visto a inflação caminhar para a meta do Fed. E a questão tarifária, principalmente entre Estados Unidos e China, caminhou muito bem. Se essas tarifas com os outros países também caminharem muito bem, isso pode tranquilizar muito mais o Fed, o Banco Central norte-americano, e a gente poderá ver cortes nas próximas reuniões. O corte na taxa de juros é importante porque ele tira o gesso do mercado, da economia. Permite que a economia possa andar melhor, porque o dinheiro fica mais barato. Quando você diminui a taxa de juros, é a taxa básica de juros,
que é a base utilizada para financiamentos, para empréstimos específicos. É extremamente importante que a taxa de juros caia para que a economia possa andar de uma forma mais tranquila. Mas este é um movimento que só irá acontecer se a inflação chegar na meta e fatores externos não pressionarem a própria inflação. Mas, Luan, a guerra não pode trazer um problema para a inflação? Pode sim. E a gente vai entender muito mais sobre o impacto de curtíssimo prazo na inflação com o petróleo. A gente falou do petróleo na sexta-feira e eu volto a falar. Por quê? Porque hoje a gente vai ter a noção de como o barril do petróleo estará sendo cotado antes mesmo da abertura das bolsas norte-americanas amanhã. Hoje a gente vai visualizar se nós romperemos esta linha de tendência de baixa e iremos ver uma aceleração no barril do petróleo, ou a gente verá uma queda ou até uma manutenção dos preços atuais. Como eu comentei na sexta-feira, este é um indicativo muito importante. Por quê? O preço do barril do petróleo subindo pode impactar a inflação de curtíssimo prazo, porque todos os produtos hoje são derivados do petróleo. E a inflação, ela vai sim utilizar e analisar todos esses produtos. Se uma das suas bases fica muito mais cara, dobra de preço praticamente, isso vai ter uma pressão nos preços e naturalmente na inflação. Se existe uma pressão inflacionária, mesmo que de curto prazo, isso pode afetar a decisão do Fed, que estava caminhando muito bem. A gente estava vendo um caminho muito interessante em relação à inflação indo para a meta e as tarifas sendo resolvidas. Então espera, pode ser que isso tenha um impacto? Pode ser que isso tenha um impacto. E a gente vai conhecer e já começar a entender esse impacto na abertura dos mercados futuros hoje à noite. Então a gente vai visualizar o preço do barril do petróleo e também teremos um entendimento de como o mercado de risco está olhando para a guerra de Israel e Irã. Como eu falei, se o barril do petróleo acelerar, isso pode estar, de fato, linkado com uma aversão ao risco. E os mercados de risco podem cair. Não é o que estamos vendo neste momento, porque o mercado cripto está 24 horas por dia aberto e ele vai antecipar qualquer movimento de aversão, ou seja, de afastamento do risco, caso ele exista. Não estamos vendo isso, mas a gente precisa sim monitorar essa área de preço. Então, petróleo acelerando, aversão ao risco, curtíssimo prazo, atenção. Se o preço não explodir e até recuar, isso demonstra que a gente já viu o pior. E se nada escalar, se o Estreito de Hormuz não for definitivamente fechado, Estreito de Hormuz é uma área, e eu expliquei isso na sexta-feira, é um território que o Irã controla, muitas das passagens naquela área o Irã controla, e é uma faixa que leva ao mar. E é por onde é escoado 20% de toda a produção de petróleo do mundo. Então isso é impactante. Mas, se o preço do barril do petróleo não explodir, isso marca o quê? Uma visão muito mais bullish para os mercados de risco. E, naturalmente, por que eu peguei esse caminho nessa explicação? E, naturalmente, isso vai ser analisado, já está sendo analisado pelo Banco Central norte-americano. Então, o que acontece hoje, amanhã, depois de amanhã, vai naturalmente impactar na fala de Jerome Powell na quarta.
Se a maior expectativa é no corte, mentira, não é, é na manutenção da taxa de juros, os olhos dos mercados, do mercado financeiro, ficarão voltados para a coletiva de imprensa do FOMC, que Jerome Powell, que é o chefão do Banco Central, irá falar, discursar e principalmente responder a diversas perguntas. As falas de Powell podem indicar corte, sim, mesmo diante do cenário incerto e até uma pseudo pressão inflacionária de curto prazo, podem indicar ou podem afastar. E é justamente a coletiva de imprensa que vai ditar os rumos do mercado para os próximos meses. Isso é extremamente importante, a gente tem que levar em consideração. No entanto, tudo que eu estou te falando é traduzido pelo gráfico. A movimentação mais bullish, mais bearish, oh meu Deus, o medo, a guerra aqui, a guerra escalando, entenda. Tudo que eu estou te falando é para que você vá absorvendo cada vez mais informações e vá entendendo todas as nuances do mercado. Mas o que é importante de verdade é o gráfico. Então o gráfico é quem vai ditar as regras. E eu volto a afirmar. Pontos extremamente importantes. Quais são eles? Ponto importante no gráfico diário. Ponto 1, 102.600. Ponto 2, 100 mil dólares. Perdeu 100 mil dólares? Vamos para 97 mil dólares, como eu mostrei ontem. É escadinha. Ah, mas eu quero algo certo. Poupança. Coloca o seu dinheiro lá e você vai ter certeza, sem risco. Não existe bola de cristal, adivinhação, nem previsão de futuro no mercado de risco, principalmente no curtíssimo prazo, diante de tantos cenários, diante de tantas notícias e tantos eventos que a gente tem essa semana. O macro segue bullish, o médio prazo segue bullish, o micro segue bullish, mas a gente tem que entender que os cenários base são, sim, as faixas de suporte e para continuidade de alta, a gente precisa de um pivô de alta acima de 110.700. Eu gosto de colocar 112, porque a gente está muito perto do topo histórico. De acordo com o M2 Global, a gente segue em tendência de alta. De acordo com tendência gráfica macro, a gente segue em alta. O petróleo segue respeitando esta faixa. Altcoins seguem em preços espetacularmente baixos. E a gente sempre fala, seja contraintuitivo, compre quando ninguém quer. E definitivamente ninguém quer neste momento altcoins. As pessoas vão comprar quando tudo acelerar. Aqui você vê um índice que mede Bitcoin Season e Altcoin Season. E a gente sempre tem que olhar com muita atenção para o mercado em medo e para o mercado que está olhando para o outro lado. Bitcoin, se não está olhando para altcoins, talvez as boas opções estejam nesse momento nas altcoins. Quando elas estiverem aqui, acredite, todo mundo vai querer comprar. E vai ser o seu momento de pular fora. Mas é extremamente importante que a gente fique atento à abertura dos mercados futuros hoje às 19h10, horário de Brasília, que a gente fique atento ao fechamento semanal hoje às 21 horas, horário de Brasília, e que a gente olhe este cara aqui, o petróleo, US Oil, porque ele pode sim indicar aversão ou propensão ao risco. Sem esquecer que amanhã as bolsas norte-americanas oficialmente abrem e na quarta-feira teremos Jerome Powell. Então, qual que é a preparação? Estar de olho nos pontos-chave, entender, sim, esta incerteza de curto prazo e ter exposição e caixa. E caixa. Quem está sem caixa,
Quem está dando all-in, quem está aberto para apenas uma visão, pode acabar queimando muito, mas muito capital e queimando bril, queimando a parte mental. Pode acabar se cansando e pode acabar tomando decisões emocionais. Então se prepare. E a gente sempre fala, invista no seu conhecimento, invista em você. A gente vai trazer atualizações acerca do fechamento do mercado. Eu trarei atualizações acerca do petróleo e vários insights no grupo geral do Telegram. Para que você participe deste grupo, basta você clicar no segundo link da descrição. Ele é gratuito. Participe, porque é hoje que a gente vai trazer muita, mas muita informação que pode te ajudar na tomada de decisão. Se você gosta do meu conteúdo, já se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e aperta o like. Ajuda muito o canal a crescer. E é claro, eu desejo a você uma maravilhosa semana de investimentos com muitos lucros no bolso.